Marta, tudo bem? Oi, tudo, Felipe, e você? Tudo ótimo, prazer falar com você, Marta, minha amiga. Prazer Essa é é uma série meu. de entrevistas que eu faço com os alunos que tiveram resultados em 30 dias ou menos, e para a gente já começar assim, direto ao ponto, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de você e da sua história, conta para mim por que que você procurou minha ajuda, o que estava acontecendo com você? Nossa, Felipe, na verdade foi uma sorte eu ter visto você, estar lá mexendo no meu Facebook e ter visto você, porque eu estava mesmo numa situação super complicada, tipo, já esperando, tomando um monte de injeções e já falando em cirurgias, aquela história que se repete, né, que você já sabe, mas foi tipo no começo desse ano, em janeiro, né, quando eu tinha já marcado, já tinha tomado uma série de injeções, estava marcado de ver o médico de novo em dezembro, acabei não vendo, porque final de ano, essas coisas, ficou para janeiro, e em janeiro encontrei você e acabei nem voltando nele, porque eu falei para o meu marido, eu vou tentar isso primeiro, né, e Quais eram as dores? Como que tudo começou? Conta pra gente a sua história. então, aí, entendendo agora como tudo funciona, eu entendo perfeitamente por que que começou primeiro no meu joelho, né? Que tudo começou primeiro no joelho, tipo uns 6, 7 anos atrás. Eu andava muito de bicicleta. Bom, eu trabalhei 18 anos com limpeza e também parei de trabalhar agora no final do ano, em dezembro, mas foram 18 anos. Eu estou nos Estados Unidos há 27. Os primeiros 7 anos foi com daycare e depois os outros com limpeza. Então, sempre foi trabalho pesado, né? Mas eu sempre tive boa saúde, nunca fui muito gorda, assim, sobrepeso. Então, eu eu até me achava perto das minhas amigas que eu trabalhava, né? Tipo, com os meus 50, todo mundo morrendo de dor e eu me achando, mas não demorou muito, né? Aí vem menopausa, né? E, e aí, primeiro, então, eu andava muito de bicicleta, a gente fazia 30, 40 milhas, tinha uma galera que andava, tal. Eu andava bem de bicicleta, aí começou. Bom, primeiro foi minha mão que começou, eu até mudei a Isso foi bicicleta. depois dos 50 anos, então, que Não, não, começou. não. Eu acho que depois dos 50 eu ainda andava de bicicleta, assim, até uns As cinquenta e dores quatro. começaram quando? As dores começaram no joelho, começaram acho que com 50, assim, Uhum, mas fui levando, né? Fui levando. Eu acho que meu limiar de dor também é bem alto, mas uhum. eu tomei uma injeção por volta dos 48, 50. Eu tentei achar essas datas para te falar exatamente, não achei exatamente, mas é por aí. Meu marido me ajudou a lembrar. Eu tomei a primeira injeção no joelho, que parece que tirou com a mão, assim, sabe? Eu saí de lá caminhando, falei, meu Deus, que maravilha! E fiquei, sei lá, 8 anos sem dor no joelho. Você Então, aplicou o ácido hialurônico com não, não, foi uma corticoide? injeção de corticoide. Isso. Mas o primeiro meu problema de parar com a bicicleta, de ter diminuído muito, foi das minhas mãos, por causa do meu trabalho, né? O carpal tunnel, aquela história que também tomei injeção na mão e queriam me operar, mas eu sempre fui contra as cirurgias. Foi uma coisa boa, pelo menos eu segurei as cirurgias. Uhum. Mas enfim, aí primeiro foi a mão, mas eu troquei a bicicleta por um pneu não tão fininho, menos impacto na minha mão. E aí depois foi o joelho, né? Com uns 50 e talvez uns 53, 54, que foi quando eu realmente falei, não dá mais a bike. Eu tô com 60 hoje, né? Talvez até uns 55 ainda fui, com dor eu ia, A mas já não injeção ajudou conseguia. a ganhar um tempo, então. Ajudou a ganhar um tempo, é. Mas eu só fui tomar a injeção de novo, isso eu achei, em 2022, que eu tomei outra injeção no joelho e já não funcionou igual. Outra de Já. corticoide, a Outra mesma? de corticoide, é. Uhum, Mas, tipo, é aquilo que eu te falei, meu limiar de dor é muito bom. Eu nem tomava muito remédio para dor até então. uhum. 2022, 2023, eu segurava de tomar Advil, essas coisas, e aguentava a dor, aguentava a dor. Mas aí, em 2022, que eu realmente parei de andar de bike, e foi quando eu tomei a outra injeção, que não fez muito efeito no meu joelho. Ok. Aí eu continuei sem tomar nada de injeção no joelho até 2024. Em 2024, tomei outra. Mas foi em 2025 que eu fiz aquela 3 séries do ácido hilariônico, que também não adiantou nada. Mas Uau. isso realmente não adiantou nada.
Uhum. Eu tinha uma viagem para a Europa e eu pensei, eu vou tomar, porque a gente vai caminhar muito, né? Para ver Hum. se ajuda. Na verdade, eu consegui fazer tudo que eu queria. Eu andava meus 25, 20 mil passos no dia, e à noite eu pegava gelo e punha gelo. Eu levei um bag de gelo que eu enchia e me ajudava. O gelo sempre me ajudou muito Uhum. nesse meu caminho aí. E aí eu levei meu bagzinho aqui, sabe aquele pouch, né, Sim. Aham. de pôr gelo azulzinho assim? Então foram E várias injeções e a última agora foi foram essas 3 com o ácido essas três. hialurônico. E me É, conta uma coisa, o que que o médico nesse tempo todo, provavelmente pelo que você está falando, você não ficou só com um médico, né? Você deve ter passado por alguns especialistas em joelho, alguma coisa. O que que eles é, falam? eu vi especialista do joelho, né? Depois da coluna, que eu vou te contar da coluna também. Então, do joelho, então, eles falavam sempre que o envelhecimento, né? Osteoporose, mas eu cheguei, ainda em 2025 eu fiz o raio-x e depois o MRI, porque eles falaram, não, agora não funcionou, né? As injeções vão fazer o MRI. E falaram que estava osso com osso, né? Uhum. E aí falaram, vamos. E eles falavam para mim, quando ela deu essas injeções, falaram, realmente é um band-aid, provavelmente. Ela falou que eu podia tomar de novo em 6 meses. Então, se eu tomei no final de 2025, eu já estava pensando, né, também quando começou o ano de 26, que eu iria tomar de novo essa série de 3 injeções lá para o meio do ano desse ano, né? Uhum. Mas eu cheguei a comentar com você, mesmo começando de fazer exercícios com você, o meu Uhum. joelho não foi a coisa que parou de doer rápido, Uhum. né? Demorou um pouco mais. Eu até falava, quando faz aquele monte de barulho, continua fazendo exercício, porque faz, ainda faz um pouco de barulho quando eu faço os meus agachamentos, né? Mas não dói, Felipe, não dói meu joelho, entendeu? Tipo, eu tinha dificuldade para subir escada agora no final de 2025, entendeu? Na verdade, eu estava planejando mesmo parar de trabalhar no final do ano passado. Na verdade, o meu plano não era parar de trabalhar, eu achei que eu ia diminuir, entendeu? Devagar, porque eu formei meu filho e eu pensei, não, mas todo mundo falava, você não vai parar? Não, eu vou diminuir. Mas aí, com esse monte de complicações da coluna, do joelho, né? O meu Uhum. marido me convenceu que eu achava que cuida de você agora, né? Então, eu comecei 25 achando que eu ia cuidar de mim, né? Tomar Bombando. todas as injeções possíveis, né? E se fosse o caso, se falassem que era cirurgia, entendeu? Que seria o próximo Eu passo, sempre né? pensei que era a última opção para mim, seria a Uhum. cirurgia. Mas então, nesse meio tempo de 22 que eu te falei, 22 parei com a bike, e aí também comecei com dor nas costas. Uhum. E aí me falaram, começa Pilates, que vai te ajudar. Eu comecei o Pilates, eu cheguei a fazer, eu sou muito aplicada nas coisas que eu faço, eu acho, porque eu fiz 300 classes de Pilates, entendeu? Eu cheguei. Só que o Pilates, infelizmente, eu acho que o Pilates não me ajudou, porque, infelizmente, eu acho que elas têm boa intenção, mas elas não têm formação, né, Felipe? Uhum. Infelizmente. Para você ter uma ideia, nunca ninguém me tinha me falado de segurar tudo, que nem aprendi com você, sabe? Eu falei, meu Uhum. Deus, se eu tivesse feito Pilates assim, Exato. teria me ajudado, mas, tipo, como que numa classe ninguém fala isso, sabe? Falava assim, junta a sua coluna no Reformer e tal, mas não checavam para ver se eu estava fazendo certo. E eu, como eu sempre fiz exercício, tinha algumas vezes que eu falava, eu não vou fazer isso, porque isso não parece certo, entendeu? Sim, você E já tinha parece essa que vai me machucar percepção. mais. Sabe quando parece que quer fazer coisas bem difíceis? Uhum. Para que fazer tão difícil, entendeu? Eu pensava, para que eu vou me matar se eu posso fazer a mesmo exercício? Eu pensava isso. E Isso. tinha umas coisas que eu falava, não, eu não consigo fazer, mas na verdade eu não ia, estava me recusando a fazer. Uhum. Mas em 2024, acho que teve um agravante que eu levei um tombo no gelo, no meu driveway. E também você sabe como que é aqui, né? Ah, tá doendo, mas põe um gelo, não vou no médico, porque é caro, né? Uhum. Então, eu, hoje pensando em 2024, tomei o tombo, continuei fazendo pilates errado, eu acho que eu agravei mais a minha situação, entendeu? Das costas. Sim. E aí eu só fui no médico em 2025, e quando eu comentei que tinha caído, ele falou, pode ser que tudo isso piorou a sua situação, né? Uhum. Aí eu também fiz ressonância das costas em 2025,
E foi quando o médico me falou que ele gostaria que eu parasse de trabalhar, mas isso era tipo março, assim. Uhum, Aí eu falei, eu tinha um plano de ir até dezembro, que eu tenho um filho na faculdade, né? E hum, aí ele falou, bom, isso é com você, porque o resultado da minha ressonância foi que a minha coluna era uma pessoa muito mais velha do que eu era. Então eu fiquei bem arrasada, né? uhum, E eu fiquei bem chateada, mas eu pensava, não, vou fazer. Aí eu parei, ele falou que ele sugeria parar Pilates por um tempo para uhum, se recuperar. E aí, em 2025, o que que eu fiz? Eu parei o Pilates, voltei a caminhar. Ah, porque eu caminhava até. Parei a bike, mas caminhava. Eu tenho treadmill, né, no meu basement. Eu uhum. caminhava e achava que era suficiente também, não fazia peso, nada, entendeu? Exercício de peso. E quando eu Isso, comecei o Pilates, eu parei de caminhar também. Então, sei lá, não era. Acho que é uma combinação, né? Não é uma coisa só. Então, exato, é a combinação. E e aí você. eu voltei. Pode falar. O que que você Não, não, eu ia perguntou? te perguntar se você tomou alguma injeção para coluna, para dor ou Então, não. aí em 2025 foi quando ele me deu lá para. Eu vi ele em março, aí eu tomei a primeira, talvez em abril, tomei uma na coluna mesmo, na lombar, mas minha dor era no meio do bumbum, assim, sabe? Uma pontada, né? E aí Uhum. eu acabei voltando em junho e tomei uma outra, é uma série de 10 picadinhas, assim, não sei o que que é aquilo. Acho que é corticoide também, né? Acho que é. Não sei. Então, a injeção ajudou um Uhum. pouco, entendeu? Mas. Não foi paliativo, depois Foi voltou. Então você chegou a É, tomar alguns medicamentos aí para tentar sanar o problema na coluna. Ele viu na ressonância que você estava com desgaste. É isso. nossa, na ressonância deu um monte de coisa, na L4, na L5, deu problema como que chama, nos Cox. hips também, no cox, mas era um monte de coisa, né? Como que chama aquele bulging, o Isso. Vai bulging, saindo, protusão de é, disco. Chegou a é, dar hernia de disco também? hérnia de disco, falou em ciático, a dor no bumbum falava que era ciático, né? Uhum. Aí, claro, eu fiz 3 meses de fisioterapia, mas eu sei que você fala dos exercicinhos, é igual, era igual isso, mas eu gostei muito da minha fisioterapeuta, ela era diferenciada. Aham. Realmente eu gostei muito dela, porque ela via ela via um quadro geral meu, inclusive um dia ela me viu caminhando no treadmill, ela falou assim, dá para você andar aqui na minha frente? Ela falou assim, não tá muito certo seu caminhar, entendeu? Seu pé, ela era além, sabe? Ela via coisas. Uhum. Aliás, eu comecei a fazer pélvica com ela, porque o meu ginecologista me mandou para ela no final também de 2025. Quando começou tudo isso, eu falei: posso continuar com você para as outras coisas, joelho e costas? Ela falou: claro. Então, a gente fazia meio um combinadão lá e fazia, mas fiquei uns 3 meses com ela. Então, eu Então, também tentei pensar num valor que eu gastei, não consigo nem isso. pensar num valor, porque a gente atingiu o deductible, né? E aí passa a Isso. ser menos, mas Mas muito mais dinheiro, ou menos Felipe. você tem ideia? Você pagava por essas injeções, as sessões de fisioterapia? Você tinha Então, as como. injeções, eu lembro que na época ela me falou que ia custar 1.000 cada uma. Mas como eu Nossa. atingi o meu deductible, foi vinte por Ah, cento disso, entendeu? que então você pagou US$ 200 mais ou É, menos. 200 mais E o ou seu menos cada deductible uma. era quanto? 4.000. 4.000. Então depois de gastar 4.000, entrou aí. Nossa, então gastou Em um bom. 2025, para você ter uma ideia, a gente atingiu o out of pocket, que é 7.000. Então, quer Isso. dizer, foi muito dinheiro, né? Uau, foi bastante dinheiro. E pior, sem solução, né? Porque Sem gastar dinheiro, solução. se você tem a solução, pelo menos falar, pelo menos eu tô bem, né? O problema dos medicamentos vai te ganhando tempo e criando uma falsa sensação de que você está bem. Porque você vai Por lá, isso, por exemplo. Felipe, quando eu vi você em janeiro falando tudo isso, quando eu falei para o meu marido, para o Pedro, ele me falou: imagina, sabe? Imagina, você vai acreditando nessas coisas. Eu fiquei muito impressionada, mas sabe o que eu fiquei mais impressionada, Felipe? Porque quando você falou, e aí você fica, a sua insulina vai desregular. Eu falei, gente, ele está falando exatamente de mim, porque eu também, em 2025, falou que eu estava com pré-diabetes. Isso. Vai uma coisa puxar a outra, né? Aí eu falei, não, não é possível. Aí eu fiquei assim, não, eu quero fazer, eu quero fazer. Aí eu convenci ele, porque ele achou caríssimo, né? E agora Uhum. eu falei, tá vendo, tá vendo? Agora pode falar, né? Porque depois que tem o resultado, você fala, bom, então agora não foi tão caro comparado com tudo que já gastamos aqui, né? Com tempo e investimento, sem ter uma coisa para trazer uma E tudo que solução eu de verdade. aprendi, né? Tudo que eu aprendi com você e tô E durante, aprendendo e tô aplicando, né?
E durante o tempo que você estava sofrendo com essas dores, você me falou que você gostava de andar de bicicleta, andava de verdade, né, tipo, não era pegar a bicicletinha ali e tal, fazia tarefas que provavelmente você tinha muito amor e gosto por isso, e você teve que parar de fazer. O seu emocional, você acha que ficou afetado em relação a isso? Se sentindo talvez: "Poxa, estou ficando o quê? Inválida, estou velha, não vou aguentar mais nada". Teve alguma coisa nesse Ah, com sentido? certeza, com certeza. Eu acho que o humor também afetou, eu acho quem que consegue viver com dor e eu por eu ainda ser assim, mas eu acho que foi bom não ter tomado um monte de remédio, né, porque eu sei, eu tinha uma minha amiga que trabalhava comigo, ela tomava já de manhã. "Você nem tá com dor ainda", sabe, tipo: "Ai, mas eu já tomo, você tem que tomar", eu: "Não, não vou tomar", entendeu. Eu aguentava a minha dor e era gelo, calor e Gelol e pomada, eu ficava tentando tudo que eu podia para não tomar o remédio, porque também me ataca o estômago, né. Te atrapalhava dormir, suas dores? Sim, sim. Você Me acordava, né, você isso, virava e você sentia sem dor, te direito. acorda, né. Aí você não dorme bem, você acorda cansada, você tem que trabalhar no dia seguinte. Influencia É horrível, né, horrível, mas influencia tudo, né, não é uma coisa só separada. E você está fazendo o deu uma treinamento travada, né, Felipe? voltou, Voltou. agora voltou, isso. Você está fazendo o treinamento em casa ou na academia? Então, eu estou fazendo em casa ainda, mas eu já fiz algumas aulas testes em 2 academias que eu estou para decidir aonde vou entrar. Acabei Ó, indo na casa de uma amiga que tinha academia no condomínio, fiz também e falei: "Eu preciso entrar numa academia", né, porque eu já cheguei a comprar pesos maiores já, né, mas eu não tenho tudo e os aparelhos, né, são bem melhores. Eu vi a sim. diferença que eu fiquei com dor em tudo no dia seguinte que eu fui na academia, que eu falei: Não estou fazendo, não está sendo bom em casa, né". É que Então muda um pouquinho, né, aí você ganha confiança, que você começou, aí depois você já ganha uma confiança naquilo dali, aí você fala: "Ah, agora acho que eu já estou preparada para poder ir para academia". E nesses 21 dias você fez o desafio? eu fiz o dia então, o negócio foi que eu te comentei com você também, eu fiquei tão desesperada que eu assinei em janeiro com você e fui para o Brasil alguns dias depois, né, achando: "Não, eu vou conseguir", e não consegui. Te mandei até um recado frustrada, né, mas Uhum. aí você falou: "Não, é o que é, quando você voltar, você pega firme". Foi o que eu fiz, quando eu voltei, eu Isso, peguei firme. Você fala qual o desafio do jejum? Do isso. jejum eu fiz, inclusive do jejum eu Exato. continuo fazendo de domingo para segunda, eu faço às 18 horas Aquelas ainda. tarefinhas lá que a gente colocou para fazer durante, os 21 dias, você seguiu aquelas tarefinhas dos 21 dias? Então, mas acho que foi se foi logo no comecinho não, Felipe. Isso, aí você fez então só o outro que a gente começou com o low carb. Low carb sim, low carb sim. Isso, Inclusive eu comia muito menos proteína do que eu preciso, foi muito bom ver que eu preciso bem mais proteína, né. E isso. aquilo então, mas só para voltar um pouquinho, quando eu vi que eu estava pré-diabética, eu fui falar com uma nutricionista, ela me passou umas coisas lá. Sim, você travou aqui um pouquinho. Se você estiver me ouvindo, você pode clicar no mesmo link aí voltou, agora voltou. Tá caindo. Então, que eu te falei que Você foi na aí nutricionista. foi logo no comecinho de 2025 que eu tenho meu médico clínico geral, começo de janeiro. Aí ela me falou que eu estava com essa pré-diabetes, meu açúcar, né, o A1C estava alto, né, estava 5,7 no limiar lá. E aí ela me mandou falar com uma nutricionista, aí eu fiz as coisas que ela falou, e inclusive desde janeiro de 2025 que eu realmente tirei o açúcar da minha vida, sabe? Tipo, Uhum. e inclusive eu consegui reverter esse pré-diabetes, a metformina, então orgulho de mim. Que eu tomei, ela estava tomando metformina, né? Quando eu voltei esse ano, ela já me tirou.
E eu estava te Ó. falando, aí eu perdi de 140 pounds, que foi o máximo que eu pesei, Uhum. depois com menopausa e Covid, cheguei nos 140 pounds, parei a bicicleta, né? E Isso. voltei para os 125, né? Então, na verdade, eu não precisava perder peso, né? Aham, Com tudo isso, eu não queria perder peso, mas aí quando você passou aquela. Era muito mais comida do que eu comia, entendeu? Eu exato. ainda não consigo comer tudo, sabe? Hum. Mas eu Come tirei bastante, realmente. Eu mas tava... mas consegue perder gordura, ganhar massa e comendo Então, eu bastante, acho né. que. Então, eu não faço direitinho aquilo, porque eu não consigo comer tudo. Mas eu não como pão branco já, eu não como açúcar, entendeu? Não como Sim, arroz, não como nada mas branco. quando você coloca a quantidade de alimento que o corpo, precisa, né, para ganhar massa muscular, além da saúde como um todo, se você escolhe bem os alimentos, você vê que é muita fartura de alimento, é uma quantidade muito boa, né. Às vezes acostumou a vida toda Mas eu tento a proteína, eu tento comer sempre, sabe? Eu peso a proteína, o que às vezes não é, não tenho 3 legumes, sabe assim? sim, Porque eu sim, fico mas você muito vai ali insatisfeita. perto ali, tá próximo do que tá ali. E o alho e a cebola foi incrível também, porque eu, eu achava que eu não ia conseguir, e realmente, no final de semana, teve um churrasco e eu comi um molhinho de tomate com cebola e me fez mal. E o Eu corpo dá falei, uma gente, diferença, né, a vida inteira. a vida inteira. É o protocolo FoodMap que Então, a gente faz, porque nós brasileiros tem essa tendência de ter uma intolerância, porque são alimentos que a gente consome muito na nossa dieta, nossos pais consumiam, nossos avós, então a gente tem uma grande probabilidade de ter intolerâncias, dificuldades digestivas com esses alimentos. Aí quando você segue a direitinho, lactose eu já sabia, a lactose eu já sabia. Eu já o leite que eu tomava já era lactose free, mas agora eu nem tô pondo, porque eu tô pondo o óleo de coco no café e eu gosto, entendeu? E nem preciso do. E e aí nesse tempo, manteiga é o problema para mim. E o pão integral e a manteiga é difícil para mim, mas eu tô tentando não comer, né? De vez em quando, que eu te falei, quando eu faço a minha extra, é um pãozinho com manteiga. mas tá bom, você tá fazendo muito bem. E comparando esse tempo aí de todas as coisas, né, que você tentou para solucionar suas dores, né, os ácidos, corticoide, os medicamentos orais, injetáveis, né, as coisas que você deixou de fazer, que você amava, que você gostava durante mais ou menos uns 10 anos, e agora em tão pouco tempo, né, desde quando você começou a fazer certinho, você voltou do Brasil, você acha que valeu a pena aí esse tempo agora investido, com os resultados Nossa. que você está tendo? Nossa, Felipe, eu falo de você para todo mundo. Eu mando para os meus amigos que eu tô dor no ombro, dor no, eu mando para eles, mas todo mundo acha caro, né? Você não tem Ah, noção. Eu falo, vocês não têm noção, porque é um conjunto de coisas, não é uma coisa só, mas eu exato. continuo falando. Então, eu acho que eu estou dormindo super bem agora, mas eu acho que é tudo um conjunto também, porque como eu não estou trabalhando, eu não tenho um horário para acordar, tudo é mais, né? Tranquilo, Mais né. leve também. Então, eu acho que eu durmo melhor por não ter que ter que acordar, né. Então, Exatamente. eu Então tenho dormido. E o banho frio também, lembra que eu te falei que eu não conseguia o banho frio? Aí quando você isso. me falou, não precisa ser super frio, né. Aí quando eu comentei, eu tenho um quiropractor também que eu gosto muito dele, não que ele tenha me ajudado muito na vida, mas eu gosto muito dele também. E eu também fui no quiropractor todos esses anos, porque ele era um cliente meu da limpeza, Então tinha um e gasto do quiropractor ainda nisso tinha também. também, Nossa, tinha então você também. gastou aí tranquilamente para mais de uns talvez uns $30.000 em 10 anos, né, com tudo isso que você foi gastando. Se for somar todos os anos, né. Sim, então, mas eu acho que eu peguei mais pesado nos últimos anos, depois de 2022, 2023, é que eu comecei realmente ir atrás das dores, porque eu ia levando, né, ia levando, mas Isso, então quais eu dores que hoje você pode dizer que já melhoraram nesse pouco tempo aí que você começou? com certeza das costas, né, do joelho, a dor do bumbum era constante, aquele pinte, sabe.
Então, eu não vou dizer para você que tem dias que eu levanto da minha cama, que eu falo: "Nossa, quebrada", sabe. Aí eu Uhum. já uma coisa que eu comecei, eu já faço meus primeiros exercícios da postura já no meu quarto, sabe, já deixei lá, eu nem desço. Eu falei: Ótimo. "Se eu descer, eu começo a conversar aqui, né, já não vou Exato. direto para o basement". Então eu já faço lá em cima, que eu também tomo remedinho da tireoide, tem meia hora para poder tomar o café, eu já faço meu postural lá em cima. A hora que eu acabo o postural, eu já me sinto outra, né. Outra Inclusive pessoa. você mudou o meu postural, mas tem alguns da primeira leva que eu ainda faço. Ok, Bato camelo, a respiração, ótimo, e pode manter. e aí repito e faço a minha série, a nova, né. Mesmo a respiração de segurar e soltar, às vezes eu faço até durante o dia, sabe, que eu estou Aham. deitada, se eu estou deitada, eu dou minha respirada e E os joelhos eu agora você consegue movimentar, subir escada, agachar, sem dor nenhuma? sem dor nenhuma. É aquilo que Sem você dor. que eu te falo para você, às vezes tem um pouquinho, tipo, porque, uma das coisas que a minha nutricionista me ensinou foi andar, ela falou 30, eu ando pelo menos 40 todo dia, de domingo a domingo eu ando. Só que Uhum. ela falou: "Divide, às vezes, esse 40 ou seu 30 em várias vezes". Então, por isso que às vezes, na sua reunião da noite, eu tô lá andando, porque eu sempre os últimos 20 minutos eu ando depois que eu janto, entendeu? Então isso Perfeito. é uma dica que eu acho muito boa para dar para todo mundo. Se você Isso. tiver tempo e dividir a sua Ex caminhada em 20 20, ou hoje eu andei 3 vezes até, depois do almoço eu fui andar 15 minutos também. Mas eu é, tenho o treadmill na minha casa, facilita, né. quando você começa, a gente não passa muito desse tempo de 20, justamente por isso, porque é uma carga muito alta para a articulação, principalmente quando você está recuperando de um desgaste, que praticamente todo mundo depois dos 40 anos de idade que não faz um treinamento adequado vai ter níveis de desgaste na articulação. Só que esse desgaste ele vai aumentando ao longo dos anos até chegar ao ponto que começa a gerar inflamações, o desgaste fica maior, aí que as pessoas passam a ter dores. Então, quando começa, a gente dosa bem Uhum. para não sobrecarregar e não fazer justamente isso, ter um volume, muita coisa ali, e depois a pessoa fica com o joelho cheio de líquido sinovial, fica travadinho. Por isso que inicialmente é só 20. Só que você agora está indo já para uma outra etapa do treinamento, que você já passou da etapa inicial da inflamação mais crônica, mais pesada e mais chata. Então o corpo desinflamou, você já melhorou postura, já começou a ganhar músculo, já consegue agora ir aumentando a intensidade, fazer mais coisas que você não fazia antes. E outra coisa legal que você vai poder voltar a fazer é andar de bicicleta, coisas que você parou lá nos 50 anos, se você quiser, agora você já começa a preparar o seu corpo para poder voltar devagarinho. Você acha que eu deveria tentar? Não, você vai, não é acho, não, é certeza. O primeiro passo que eu marco essas entrevistas com todo mundo que passou desse primeiro passo, porque quer dizer que a pessoa realmente seguiu o que eu passei, pelo menos uns 80% ali, É, 100% eu é posso falar isso, uns 80%, é. e aí é certeza que vem o resultado, porque você vê que não é simplesmente passar um exercício, é mudanças de hábitos, né? A gente passa tanto a parte fisioterapêutica, quanto a parte da musculação para ganhar massa muscular, que não adianta só relaxar o corpo se não tiver músculo junto com a alimentação, então é muita coisa combinada ali. E aí a pessoa que segue direitinho, ela consegue desinflamar o corpo dela em tempo recorde. Você vê que as entrevistas, os resultados em 30 dias ou menos, o corpo já dá aquela desinflamada, você já sente, opa, já consigo andar, subir uma escada, agachar, o corpo fica solto, mais tranquilo. Aí nesse momento a gente já começa a ir mudando as etapas, né, especificamente para cada pessoa no tempo dela, que é onde você já começa a colocar um esporte, uma outra atividade que você consegue voltar aos pouquinhos. Então, assim, em relação à bicicleta, você já pode, a partir de agora, tirar uma vez por semana e andar de bike 20 minutinhos, não mais do que isso inicialmente, uma vez por semana. A gente faz isso nas próximas 4 semanas e você sempre conversando comigo ali,
dando o feedback. Depois a gente vai aumentando, você vai chegar daqui a pouquinho fazer o que você fazia nos seus 50 tranquilamente, e muito melhor, porque você está ganhando agora massa muscular. Você sempre fez muito cardio, né? Aí não ganha músculo. O cardio inicialmente até ajuda a ganhar um pouquinho de músculo. Quando você pedala lá um A pouquinho, perna, pedalando, a perna ficava boa, mas eu acho mas que é eu um deixei o glúteo, né, o bumbum ficar muito fraco também, o né? corpo é muita coisa. Se você faz só uma tarefa ali, você ganha um pouquinho de força, de massa muscular no joelho, mas tem o corpo inteiro que trabalha em conjunto. Então agora você está entrando numa fase muito, muito legal aí do treinamento. Então, eu só queria te falar uma coisa que para mim não foi em 21 dias parar tudo, mas eu acho que talvez estava muito mais complicada minhas coisas, não sei. Mas o que eu quero falar é que vale a pena você continuar, você ter. Porque às vezes você fala, nossa, por que para mim não foi em 21? Cada corpo é um corpo também, né? Tipo, às vezes não é assim para todo mundo, mas não desiste, não faz as coisas, porque vale a pena. Olha, o corpo é uma coisa. Eu sempre achei, né? Que a gente faz, a gente já logo vê o resultado, né? No braço, né? Já tô vendo o resultado no meu braço, né? Põe uma camiseta e fala, ai, que legal meu braço, né? Isso. Então é super legal, né? Você vê Depois o que você resultado passa aparece, né? o tempo de assimilação, aí você tem o tênis, você tem o óculos, pega aquelas coisinhas tudo, depois que você organiza tudo e põe para fazer direitinho, vem rapidinho. E você, hoje, que mensagem você poderia deixar assim para as pessoas que estão sofrendo, igual você sofreu nas mãos do seguro, que está marcando consulta, que está tomando injeção de corticoide, está aplicando ácido, e está fazendo uma bateria de exame, que faz umas pastas de exame, é raio-x, exame de imagem, que tanto de coisa lá, o que você poderia falar para essas pessoas? Ah, eu falaria, não perde seu tempo, sabe? Não perde seu tempo. Fala com o Felipe. Felipe, outro dia eu coloquei, até tem um grupo das gringas, tinha uma menina falando, eu tô com dor em tudo, o que que eu faço? Eu não conseguia share no seu Facebook. Eu falei, fala com o Felipe, e coloquei seu nome, sabe? Eu Para de acho, perder tipo, tempo. para de perder tempo. E procura o que vai fazer efeito, sabe? Que é trabalhar o seu corpo inteiro, é mudar a sua alimentação, é beber água, é fazer exercício, é fazer correção postural e é um conjunto. Até o sapato eu pensava, meu Deus, como é que eu vou andar com esse sapato que vai machucar meu pé? Nossa, agora eu caminho tudo isso 40 minutos, tudo, faço meu exercício com sapato e vou para academia, às vezes que eu fui com o meu sapato, até estava na academia, a moça falou: "Ah, gostei do seu sapato", e mostrou o dela, que não é um nunca tinha visto, ouvido falar nesse sapato, nesse tênis, né. Quebra muito paradigmas, não quebra? Assim, de alimentação, o calçado, tudo que a gente faz aqui. Parece que é tudo, tipo assim, começou do zero. Nunca ouvi falar isso tudo, foi fazendo. Que o sistema tradicional é totalmente oposto, nada a ver com o que a gente faz aqui. Aí a pessoa, nossa, mas será que esse negócio vai dar certo mesmo? É verdade, Felipe, muito, muito feliz. Quando eu te mandei o recado, quando eu completei as 100, né, falei: Uhum. "Puxa vida, demorei um pouco mais, mas tô me sentindo tão bem, tão feliz", sabe, olha o resultado, me senti, eu falei: "Preciso falar para Felipe". É isso. E no aplicativo, você teve alguma dificuldade para poder utilizar? Não, Felipe, bem facinho mesmo, bem facinho. Os vídeos estão bem explicados? Ah, muito bem explicadinhos, assim, no começo eu assisti muitas vezes para ter certeza que eu estava fazendo certo, né, mas dá para entender sim, bem direitinho. Você sentiu segurança ao fazer os exercícios sozinha, mesmo tendo esse tanto de lesão que você tinha? Eu senti segurança, mas não foi também de primeira, falei: "Ai meu Deus, será que tá certo?", sabe, vontade de estar mostrando para alguém. Mas eu tenho espelhos no meu basement que eu acho que isso me ajudava, sabe, ver a postura certa, tal. Então os E vídeos por te isso que dão eu essa. assisti muitas vezes, não assisti só Hum, uma ou 2 não, ainda de vez em quando eu tô fazendo e tô lá, sabe, tá na minha frente, passando você fazendo junto, mas acho que perfeito. dá para entender muito bem sim, dá Muito sim. bom, muito bom, porque o importante que eu sempre pergunto isso, porque as pessoas com dores e lesões, elas têm um certo receio de achar: "Meu Deus, será que eu vendo um vídeo sozinho aqui, eu vou conseguir fazer? Será que eu não Tá. vou me machucar ainda mais?" Você teve algum momento esse pensamento? Acho que não, Felipe. Acho que não, talvez no começo eu senti um pouco dor, né, até para fazer o stiff lá, falava: "Gente, não vou conseguir fazer", mas
foi indo, sabe? Que bom. Devagar, Então é sempre sinal usando peso menor e aumentando. Você vê, hoje eu tô fazendo agachamento segurando 18. Meu Deus, certo. eu segurava 3, sabe? Que bom, então E é achava sinal, que não ia mudar. então é sinal que os vídeos estão bem explicados, está trazendo essa Sim. segurança para você treinar sozinha. Que bom, é bom saber disso. Então, olha só, fazendo Hum. agora para a gente finalizar uma conta de trás para frente de tudo que você gastou aqui de dinheiro até hoje. O investimento agora, ficou caro ou ficou barato? Nem precisa perguntar, né? Porque foi super bom. Agora só tô preocupada se ele vai deixar eu continuar fazendo, né? Entrar na academia e Ah, vamos ter que ter uma conversa. agora aí que Mas você tá bem, né, é, agora que é mais fácil as coisas continuar. Mas é isso aí, Marta, estou muito feliz com os seus resultados, que Deus continue eu te dando também. força para você continuar agora com essa disciplina. Graças a Deus, você passou da etapa mais chata. Agora, daqui para frente, as coisas vão ficar mais legais, e breve aí você vai estar me mandando um vídeo seu andando de bicicleta, fazendo as coisas que você parou 10 anos atrás por conta dessas dores aí, mas só que agora É, se você vai Deus voltar quiser. a fazer Felipe, tudo. só uma perguntinha, que teve uma vez que a gente estava conversando no Zoom e teve uma pessoa que falou que você manda fazer 4 vezes por semana. Pode fazer mais, né? Nesse planejamento atual, mantém as 4 por enquanto, das 4 da musculação e os 6 do treinamento postural. Por quê? A gente ainda está controlando Hum, muita dosagem de exercício, porque tem as caminhadas, tem outras coisas que vão fazendo. Aí depois de um tempo, a gente consegue colocar mais tarefas em outros dias também. Mas a gente sempre vai conversando lá para o aplicativo para eu poder ir fazendo esses ajustes finos, porque a gente quer hum. sempre manter uma segurança ali para não correr o risco, às vezes, de pôr o pé no acelerador um pouquinho rápido demais, aí você tem inflamações, dorzinhas chatas ali de Estou novo. fazendo mais, então eu vou me segurar um pouco, então. Mantém as 4, né? Faz um A, um B, depois descansa um dia, depois faz o A e o B, e o treino postural todo dia. A Um dia. caminhadinha você pode manter os 40, não tem problema. Da maneira que você está fazendo, 20 e 20, não tem problema. Mantenha assim por enquanto, que você pode adicionar agora, uma vez por semana, andar de bicicleta, 20, 25 minutinhos ali. Aumenta isso por agora. Vamos fazer isso nas próximas 4 semanas e ver como é que as coisas vão indo. Aí depois a gente vai fazendo mais ajustes. Tá bom, Felipe. Tá bom? Combinado, tá bom. Obrigada. Obrigado, eu. Tenho uma boa noite. Obrigado pelo seu tempo, por compartilhar Obrigada a você. seus resultados. Quando você precisar de alguma Prazer. coisa, manda mensagem lá no aplicativo, porque o acompanhamento individualizado é isso, né? A gente conversa, a gente vai ajustando as coisas, porque tem muita coisa na internet que as pessoas falam bonito na hora de vender, aí na hora que você compra, você fala, meu Deus, eu não consigo conversar com a pessoa, não mandar uma mensagem, tem que mandar um e-mail e tal. E aqui eu prezo muito para estar ali com vocês toda semana no Zoom, a gente sempre está conversando para poder fazer esses ajustes finos mesmo, né? É. E com certeza ajuda. É muito bom. Eu tento não perder nenhuma. Que bom. Então tá Tá bom. bom, Felipe. Obrigada, viu? Boa noite para você. Te agradeço também. Tenha uma ótima noite. Tchau. Eu também, obrigada. Tchau, tchau. Na- Tem que sair daqui.